Olá, como vai? Tudo bem? Pessoal, vamos dar continuidade à nossa leitura comentada do livro de Atos. E como prometido, hoje nós vamos falar sobre a diaconia ou sobre a instituição dos diáconos. Na sua igreja tem diácono? O que faz um diácono? Para que serve um diácono? Qual é a função do diácono? Quando eu era criança, eu fui coroinha. Eu não me lembro de, na Igreja Católica Romana, ter diácono. Eu acho que antigamente não tinha, mas hoje tem. Se eu não estou enganado. Eu era criança, mas eu não lembro de diácono na Igreja Católica Romana, não. Se alguém souber até dessa informação, depois fala comigo, entra no meu WhatsApp, no meu telefone e me informe isso se essa informação não está correta, mas me parece que sim, que antigamente não tinha diáconos na Igreja Católica Romana, é coisa nova, tá? Me parece. Eu era criança, mas realmente eu não lembro. Então vamos ler aqui a instituição dos diáconos. Como eu disse, a Bíblia, especialmente o livro de Atos, ensina a gente a ser igreja, ensina a gente o que é diácono, ensina a gente o que é presbítero, ensina pra gente como pregar. Então, essas coisas a gente deve sempre comparar com a Bíblia. O reverendo Hélio daqui a pouquinho vai falar aí sobre a Bíblia e o pós-modernismo. E ele vai falar sobre isso, sobre que a gente deve buscar informações aonde? Na palavra de Deus, na Bíblia. Ele vai falar isso daqui a pouco. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número de discípulos, houve murmuração por parte dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Verso 5. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, que era prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Instituição dos diáconos. Para que os diáconos foram criados? Nesse momento da história, ainda no capítulo 6 de Atos, ainda no início do livro de Atos, o número de seguidores, o número de cristãos já era muito grande. Então o que acontecia? Já existiam os judeus de fala judaica, né? Os judeus que falavam na época o aramaico, e também existiam os judeus de fala grega. Eram como se fossem duas facções. E por ser muita gente, os helenistas, ou seja, os judeus de fala grega, a família deles, né, estavam sendo esquecidos com relação à assistência social, assistência alimentar e etc. Então, houve uma reclamação. Então, eles chegaram à seguinte conclusão: não é correto que nós abandonemos a pregação da palavra, né, o ministério propriamente dito, né, que é a pregação da palavra, a oração, né, para servirmos a mesa. Então o que nós vamos fazer? Vamos eleger 7 homens de boa reputação, né, homens de bons testemunhos, para que eles façam isso. Ou seja, esses 7 homens seriam os diáconos. Então eles elegeram os 7 homens, a Bíblia que fala o nome desses 7 homens, né? E esses homens foram aprovados pela comunidade. Então eles seriam as pessoas encarregadas de ver cada família, se estava faltando alguma coisa na mesa dessas pessoas, se estava faltando alguma coisa. Lembra que foi dito que
não faltava nada, porque quando alguém estava em necessidade, se vendia alguma coisa, né? E tudo era distribuído entre os cristãos. Os cristãos viviam em comunidade. Então esses 7 homens adquiriram, foram incumbidos dessa atividade, ou seja, de verificar em cada família se estava havendo carência de alguma coisa, especialmente no que se refere à parte social, né? A parte alimentar, especialmente. E o texto diz para eles o seguinte: eles impuseram as mãos, ou seja, consagraram aqueles homens à diaconia. E o verso 7 termina dizendo: crescia a palavra de Deus e em Jerusalém multiplicava-se o número dos discípulos. Também muitos sacerdotes obedeciam à fé. Então já estava acontecendo uma debandada de líderes religiosos judaicos que estavam aderindo ao cristianismo. E até ele fala aqui sobre um sujeito chamado Nicolau, que era um convertido, era um homem de Antioquia que se converteu. Essa palavra prosélito, né, vem de proselitismo, ou seja, seria hoje o que se chama de evangelizar, no mau sentido da palavra, catequizar, trazer alguém para a fé, tá? Convencer alguém para vir para a sua fé. Talvez tivesse alguma palavra mais adequada, mas no momento eu não estou lembrando. Mas é isso, alguém que foi convencido, alguém que veio de uma outra fé para a sua fé. É o caso aqui do nosso amigo Nicolau, que era de Antioquia. E o texto diz que a palavra crescia e até mesmo os sacerdotes estavam aderindo à fé. Por hoje a gente para. A gente vai falar amanhã sobre Estevão, né? Sobre a história desse cristão de espetacular testemunho. Tá bom, pessoal? E daqui a pouco vai ter o pastor Hélio. Logo mais, né? Vai ter o pastor Hélio falando sobre a Bíblia e o pós-modernismo. Compartilhem, tá, os nossos vídeos, deixem o seu like. Meu nome é Orlando Brasil, eu sempre esqueço de falar, tá? O pessoal está cobrando aí Orlando Brasil. O meu telefone, o meu WhatsApp, o meu Facebook estão à disposição para alguma dúvida, para alguma coisa que vocês discordarem. Inclusive essa informação que eu dei aí sobre que antes, há algum tempo atrás, não existia esse ministério de diaconia na Igreja Católica Romana. Eu, pelo menos, não lembro. Eu era criança, eu não lembro disso. Pode ser que sim. Eu era criança, tinha 8, 9 anos, né? E olha que isso tem tempo, hein? Mas hoje não. Hoje eu já ouço falar em diáconos. Tá? Antigamente, por exemplo, era só o sacerdote que distribuía a Eucaristia. Hoje já existem ministros da Eucaristia, se eu não estou enganado. Se eu estiver enganado, quem estiver assistindo aí, colabora aí, entre no meu zap, lá no meu telefone e avisa: não é, a informação está incorreta. Mas se estiver correta, também ligue e fale: não, você está certo, é isso mesmo. Tá bom? Gente, brigadão, até amanhã, se Deus quiser, orem por mim. Eu vou falar de novo Orlando Brasil. Eu acho que tem coisa mais importante para falar do que meu nome, mas como o pessoal está pedindo, tá bom? É o Orlando Brasil. Sou eu. Logo mais, pastor Hélio. Tá bom? Um grande abraço, uma boa noite. Até amanhã, se Deus quiser. Orem por mim, tá? Gente, orem pelo nosso país. Está tendo reuniões na Prefeitura de Cruzeiro do Sul a respeito dessa segunda onda, se o comércio vai fechar, se as igrejas vão fechar, tá? É um momento crítico na história da humanidade, na história do nosso país e na história da igreja. Tá bom, pessoal? Tá? Nada que foge da Bíblia. Tá? A Bíblia já anuncia isso já há muito tempo. O Senhor já falava isso. Queria acontecer. Só está acontecendo. O que a gente tem que zelar agora é qual vai ser o nosso comportamento diante disso. Qual vai ser o comportamento, o nosso comportamento? O livro de Crônicas, 2 Crônicas 7,14, diz que se o povo que se chama pelo meu nome, ou seja, o povo que segue a Deus, se humilhar e se curvar diante de Deus, ele vai ouvir dos céus e vai ter misericórdia. Promessa de Deus. Agora, é com cada um. A igreja está fugindo muito
daquilo que é a origem. Por isso que a gente está lendo o livro de Atos, para a gente comparar a igreja do livro de Atos com a igreja dos nossos tempos. Como a igreja se afastou. No século XVI, alguns homens entenderam que a igreja estava afastada da palavra de Deus. Então eles fizeram um movimento chamado Reforma Protestante para retornarem ao que era a Bíblia. Né? E parece, irmãos, que agora a gente vai ter que fazer uma nova reforma. Vai reformar tudo de novo porque nós estamos nos afastando da Bíblia. Se você quer entender o que eu estou falando, ligue a sua televisão, vejam esses pregadores aí. Ligue o seu rádio aí e veja muitos pregadores que você pode ouvir no rádio. Como eles estão distantes da Bíblia. Abrem a Bíblia, até leem, mas não aplicam, não ensinam. Tá bom? O reverendo Hélio vai falar sobre isso também. Tá bom, pessoal? Olha, o meu WhatsApp e o meu telefone estão abertos. Tá? E qualquer coisa, se quiser me convidar para ir na sua casa, tomar uma aguinha, bater um papo, orar, ler Bíblia, estou à disposição. Isso para qualquer religião, seja você quem for, ateu ou não. Tá bom, pessoal? Brigadão. Orlando Brasil, sou eu. Boa noite.